Está lá em Lucas 15. Enquanto vocês vão abrindo aí, eu já vou desejando um feliz Dia dos Pais, parabenizando cada pai. Obrigado, Senhor Jesus. Ser pai é uma incumbência dos céus. Parece até que eu estou com o texto pronto aqui, né? Já estou lendo meu texto, mas não estou. Ser pai, meus irmãos, é dizer sim para um propósito. Ser pai é abrir mão. Eu não vou falar o que é ser pai. Vou pular, vou para a palavra, senão não vou aguentar. Louvado seja o Senhor. Vamos lá, depois eu tento falar. Glória a Deus. Amém, aleluias. Minha esposa já preparou um lenço para mim aqui, que eu falei, meu Deus, Jesus está me pegando aqui. E quando eu estiver lá na frente, o negócio pode ficar complicado. E aconteceu que todos os pecadores, como coletores de impostos, Lucas 15, amém? E aconteceu que todos os pecadores, como os coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir a Jesus. Dá para baixar um pouquinho o som, o retorno? Eu não entendo bem, sei que está bem alto aqui na frente. Glória a Deus, ficou bom. Obrigado. Entretanto, os fariseus e os mestres da lei os censuravam, murmurando: este saúda e se mistura a pessoas desqualificadas e ainda partilha do pão com elas. Foi então que Jesus propôs a seguinte parábola: qual dentre vós é homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo 99 e vai em busca da que se extraviou até que a encontre? Qual dentre vós é homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se extraviou até que a encontre? E assim que a encontra, coloca sobre os ombros, cheio de júbilo, e ruma para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e anuncia: alegrai-vos comigo, pois hoje encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos afirmo que da mesma maneira haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. Obrigado, irmã. Ou ainda, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne suas amigas e vizinhas e proclama: alegrai-vos comigo, porque agora achei minha dracma perdida. Eu vos asseguro que de igual modo há grande júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E Jesus continuou: o homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: dá-me a parte da herança que tenho direito. E, consentindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo, e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Glória a Deus, até aqui por enquanto. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai, falar, Deus, aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, Deus, é a Tua palavra, Pai.
E hoje, Deus, hoje, Pai, não vai ter nada novo. Hoje, Deus, não tem nada novo, Pai. Hoje, Deus, é o antigo Evangelho. Hoje, Pai, é a palavra que já foi dita, que é conhecida de todos, Pai. Mas hoje, Deus, é o poderoso Evangelho do Reino de Deus que vai ser ministrado, Pai. É a palavra poderosa, transformadora que vai ser liberada, Deus. Por quê, Pai? Porque a Tua palavra, Deus, a Tua palavra, Pai, é capaz, Deus, de separar, Deus, juntas e medulas, Pai. Oh, Deus, a Tua palavra transforma, Deus, aquele que crê, Pai. Oh, Deus, a Tua palavra, Pai, edifica a fé dos ouvintes, Pai. Então, Deus, em nome de Jesus, Pai, encontra, Deus, corações dispostos, Pai. Encontra aqui, Deus, corações preparados, Pai, para ouvir, Deus, a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Deus, e que seja o simples e poderoso Evangelho do Reino de Deus liberado, Pai. E que eu, como canal, Pai, não seja, Deus, que eu não seja empecilho, Pai, para que a Tua palavra seja liberada, Deus. Mas que o canal, Pai, esteja lavado com o sangue do Cordeiro, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus, lava-me com o sangue do Cordeiro, Deus, para que a palavra possa ser, Deus, liberada, Pai, em sua plenitude, Deus. Em nome de Jesus, Pai. E que até mesmo que não for dito aqui, Pai, que seja dito ao coração, Pai, de cada um, Deus, que está com o coração preparado para ouvir e receber, Pai, uma porção do Senhor essa noite. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Meus irmãos, a gente acabou de ler aqui 3 parábolas. 3 parábolas, 3 perdidos. Uma ovelha, uma dracma e um filho. A ovelha, ela representava um serviço. O pastor, ele estava pastoreando e perdeu a sua ovelha. Ele estava na sua incumbência de pastorear e perdeu a sua ovelha. A dracma, para essa mulher, para a mulher da época, era um seguro. E por que um seguro? Porque a mulher, quando ela se casava, via de regra, ela recebia do seu pai algumas moedas. Porque se o marido faltasse, se acontecesse algum problema na casa dela, ela tinha moedas para poder passar por aquele momento de dificuldade e conseguir voltar para casa, caso perdesse o marido, em guerra, por exemplo. E se tivesse um momento de grande dificuldade, ela tinha as moedas para garantir aquele momento de dificuldade. Então as moedas ali eram um seguro. E o filho, meus irmãos, o filho representa um propósito. Porque filho não é seguro. Filho não é serviço, apesar de passar pelo serviço. Mas ninguém faz um filho, eu vou fazer um filho para ter mais serviço. Cada criança que nasce na minha casa, e acredito que na casa de cada um de vocês, cada um de nós deve entender o filho como um propósito de Deus. Porque a gente não ganha nada. A gente só entrega, principalmente nos primeiros dias. Na verdade, a gente ganha muito, né? Olha para o bebezinho chorando. Meus irmãos, esses dias eu vi um bebê chorando e falei, meu Deus, que saudades. Ainda bem que eu vou passar por isso de novo, daqui uns dias. E eu fico com medo desse negócio de gostar muito de bebê chorando e minha mulher até os 60 anos está parindo menino, né? Ai, meu Deus. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz em Salmo 127:3 que os filhos são herança do Senhor. Então o propósito não é seu, o propósito é do Senhor. A gente prepara os filhos não para a gente, mas a gente prepara os filhos para o Senhor, para cumprirem no Senhor uma incumbência dos céus. Aqui, meu irmão, a palavra ela diz que um pastor
ele perdeu uma ovelha. E diz que uma mulher perdeu uma moeda. Mas não diz que um pai perdeu o filho. O filho pediu a sua parte na herança. E quando o homem perdeu a ovelha, o pastor perdeu a ovelha, o que ele teve que fazer? Ele deixou as 99 num lugar seguro e foi em busca da ovelha perdida. Porque quando a gente perde um serviço, a gente tem que voltar lá para poder cobrir o prejuízo. Quando a gente perde um seguro, pensa, há alguns anos atrás, que a única prova que a gente tinha de um seguro era uma apólice física. E se você perde aquela apólice física, você fica na mão da seguradora para provar que você realmente faz jus a um seguro. Tem direito a uma cobertura securitária. Hoje não, hoje a gente tem tudo digital, tem mais acesso. E nessa época, o seguro dessa mulher era uma moeda. Perdeu a moeda, perdeu a sua garantia. Então, quando você perde o seguro, perde o negócio, você corre atrás para poder cobrir o prejuízo. Mas propósito, meu irmão, propósito a gente tem que plantar todos os dias. A gente tem que liberar todos os dias sobre os nossos filhos. A gente tem que estar posicionado todos os dias. E a gente não controla o propósito. A gente não pode governar o propósito. Porque o propósito é do Senhor. E às vezes a gente quer governar o propósito. Às vezes a gente quer fazer do nosso jeito. Às vezes sai do nosso controle. E o que a gente faz? Ao invés de descansarmos no Senhor, como esse pai descansou, a gente quer correr atrás do prejuízo. Só que quando o propósito parece estar se perdendo, se você plantou as sementes no tempo certo, você precisa descansar no Senhor. Saber que as sementes que foram plantadas, elas vão dar fruto no seu tempo. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e quando ele crescer, ele não vai se desviar. Mas e se desviar? Se desviar, o próprio Deus diz que lá dentro do coração dele tem uma semente plantada. E o que parece perda vai ser ganho. Mas não adianta eu ensinar o meu filho no caminho que ele não deve andar e querer que ele ande no caminho certo. Hoje a gente estava falando de uma pessoa que a gente conhece, cantando músicas terríveis em casa, perto de 2 filhos pequenos. E eu falei, meu Deus, e quando o filho crescer e viver o que a mãe está cantando, a mãe vai falar, mas eu fiz tudo por eles. Só não viveu o propósito. Só não plantou a semente dos céus. Fez como um serviço, fez como um seguro, fez como um negócio, mas não como um propósito. E filhos, não ovelhas como um serviço pastoral, mas filhos. Nós não cuidamos para a gente não pode controlar os filhos. A gente tem que cuidar, direcionar, dar destino. E essa é a incumbência do pai e da mãe. E meus irmãos, ovelha ela simboliza a pessoa inocente. A inocência da ovelha, que se perde sem perceber que está se perdendo. Como uma pessoa que ainda não conheceu a Jesus, ou como uma pessoa que nem queria se afastar, mas gradativamente foi se afastando. E é nossa incumbência ir em busca dessa pessoa. É nossa incumbência ir levar a palavra de Deus, levar o amor de Cristo. E principalmente, se fomos nós que perdemos. Porque eu preciso saber qual é a minha responsabilidade. Se eu fiz algo errado para aquele filho, para aquela ovelha, para aquele negócio ser perdido, eu preciso me posicionar. Eu também preciso assumir o meu erro e falar, eu errei. Quem perdeu fui eu errei, me perdoe. Porque às vezes até um filho, porque a gente leva essa palavra, não, então não vai atrás do filho, mas às vezes quem empurrou o filho para fora foi você. E se foi você, você precisa ter um lugar de conserto.
um lugar de humildade, declarar: filho, eu errei com você. Mas aqui, meus irmãos, o filho, quando pede a herança do pai, ele está falando assim: pai, você morreu para mim, porque a herança só é recebida depois da morte. Pai, você morreu. E o filho foi viver a vida dele de forma dissoluta. 15 e 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidade. Tem uma outra versão que diz: coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía. Essa? Glória a Deus. Após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Meus irmãos, vocês já perceberam que a nossa irresponsabilidade encontra algumas coincidências? Aqui a gente vê um jovem rapaz que sai de casa, levando os seus bens fora do tempo, gastou tudo que tinha de forma irresponsável, e a coincidência alcançou a irresponsabilidade. Eu poderia falar aqui de finanças. Vocês sabem que eu gosto de falar disso. Nós temos vivido, meus irmãos, a pastora falou que agora há pouco que o Senhor tem enchido os celeiros, e ela precisa ter prudência com isso que tem sido colocado na mão dela. Mas nós temos sido prudentes? Ou tudo que a gente ganha, a gente gasta? A gente fala do filho que viveu de forma dissoluta, viveu de forma irresponsável, mas a gente não olha para a gente, suprindo os nossos prazeres, sem se lembrar que o recurso que é colocado na minha mão, na verdade, é para a glória de Deus, porque toda a minha vida é para a glória de Deus. Ah, eu não quero dinheiro, não preciso. O reino de Deus precisa de você posicionado. Não seja irresponsável. Porque quando a pandemia chegou, que muito ensinou a gente, como é que estavam as suas finanças? Como é que estava a sua vida? Fica em casa, a economia a gente vê depois. Meu Deus! A minha economia eu não posso ver depois, senão fico com fome, não posso. Mas se você está preparado, se você é diligente, você pode até abençoar outras pessoas nos tempos difíceis. E nós somos chamados para transbordar, sobejar em todas as áreas, também financeiramente. E eu não vou entrar na discussão, meu irmão, de que a dificuldade do rico ou do pobre de entrar no reino dos céus, porque nós que vivemos para o reino de Deus, nós sabemos que tudo é para o reino de Deus. Nós sabemos que trazemos os recursos aqui para glorificar o nome dEle, para que essa casa possa se manter aberta e abençoar o bairro. Não vivendo de forma mesquinha ou infantil. 15, perdão. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região,
que mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Meu irmão, olha o que Jesus está ensinando para o povo judeu. Um homem que se afasta do propósito, um homem que diz não para o Senhor, ele é colocado não em qualquer lugar, porque ele era um jovem de riqueza, de posse. A Bíblia fala que o pai dele tinha muitos servos. E Jesus disse não, e arrumaram um emprego para ele. Não. E colocaram ele para cuidar dos porcos, de animais imundos, de imundícia. Porque Satanás ele veio para roubar, para matar e para destruir. E quando o homem diz não para o Senhor, ele se coloca nas mãos de Satanás. E Satanás ele não fica contente só em destruir. Ele quer humilhar, ele quer acabar com a vida da pessoa, com a dignidade da pessoa. E meus irmãos, esse jovem perdido, vivendo de forma dissoluta, há uma versão que diz que o perdido é isento de salvação. Cada pessoa que está perdida está isenta da salvação. E se isso não enche, não toca o meu coração e o seu, nós precisamos nos converter. Porque cada pessoa que está aí fora, perdida, dizendo não para Jesus, está a passos largos caminhando para o inferno, sem salvação. Não, mas eu estou salvo, a salvação é individual. Graças a Deus, Jesus não pensou assim, né? Ali chegou, 16, ali chegou a ter vontade de encher o estômago com vargens das alfarrobeiras, com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Meus irmãos, Satanás ele não cansa de humilhar a pessoa que está afastada de Jesus, não. Eu vou te colocar em um lugar de imundícia, num lugar de vergonha. E não satisfeito, eu vou colocar num lugar de extrema necessidade. É isso que Satanás tem feito com os perdidos. E o que me chama a atenção aqui é que esse jovem, dentro de casa, ele olhou para o mundo e se viu atraído pelo mundo de uma forma tão violenta que o pai dele já não representava nada. E aí ele pega tudo que tem e se joga para o mundo. E quantos jovens têm sido enganados por Satanás para irem viver o mundo, a prostituição, os vícios. E Satanás vai humilhando a pessoa e ela vai se sentindo feliz, se divertindo. Às vezes eu ficava me perguntando, Deus, o que é que eu estou fazendo aqui quando eu estou afastado de Jesus? Alguns amigos vomitavam por ter bebido a madrugada toda e caía no vômito, ou se mijava, e os outros começavam a rir, e o Espírito Santo de Deus já conversando comigo, o que é que você está fazendo aí? E eu, meu Deus, que diversão é essa? Que negócio é esse?
Pai, não me deixa morrer aqui. Era a minha oração sempre. Pai, não me deixa morrer aqui. Não me deixa morrer sem o Senhor. Meus irmãos, principalmente vocês jovens, não deixa Satanás te enganar, não. Cuida do seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Porque Satanás usa a mesma estratégia de sempre. Ele engana nos sentimentos, nas emoções. E se você se deixar levar, você vai se perder. E se você se deixar encher o coração com as coisas do mundo, você vai se perder. E Satanás vai te humilhar. Satanás quer gerar separação eterna entre você e Deus. Foi quando, 17, foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Quantos empregados de meu pai têm comida com fartura? Meus irmãos, meus amigos, no Senhor, na casa do Senhor, tem fartura. Não é escassez. Não é falta, é bonança. Mas Satanás fica gritando escassez. Se orgulhe da sua pobreza. Porque do pobre é o reino dos céus. E é do reino dos céus mesmo. Daquele que entende que nada que está na terra é dele. Porque o tesouro está nos céus. Porque nada que está na terra enche o coração, consome o coração. Porque o que consome o coração é usar os bens da terra para angariar, granjear amigos para a eternidade. Aí o meu carro não é meu, a minha casa não é minha, a poupança não é minha. Tudo é para a glória dele. Tudo é para a glória dele. Levantar-me-ei e tomarei o caminho de volta para o meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Meus irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele convence um filho perdido, mesmo nos lugares mais sombrios desse mundo. E às vezes você quer fazer com a sua força, do seu jeito, mas se você plantou as sementes dos céus no coração do seu filho, o próprio Deus vai fazer ela florescer no tempo certo. A sua responsabilidade é apresentar o seu filho e filha diante do Senhor todos os dias. Porque a Bíblia nos assegura que o Espírito Santo de Deus convence do pecado, do juízo e da justiça. E às vezes o seu filho vai precisar passar por alguns apertos nessa vida para ele olhar para Jesus de novo, para ele lembrar daquilo que você plantou no coração dele.
19, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu em direção do pai, vinha caminhando, ele ainda distante, quando seu pai viu, e pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho, e muito o abraçou e beijou. O Senhor, Ele tem compaixão de nós. E se o seu coração está arrependido, quebrantado diante dele, não é acusação, não é julgamento, não é discussão que vai encher o seu encontro com o Pai. Na verdade é amor, é compaixão, é libertação. Então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. 22. Entretanto, o pai ordenou a seus servos. Meus irmãos, ele nem quis conversar com o filho sobre o assunto. O filho está lá pedindo perdão e o pai já está liberando sobre o filho. Trazei depressa a melhor roupa, veste-o com distinção. Sabe o que está acontecendo aqui, meus irmãos? Uma pessoa que disse: você está morto para mim, pegou a sua vida e foi embora. Viveu de forma dissoluta, de qualquer jeito. Quando foi lá para o buraco, para um lugar de humilhação, quando parecia que não tinha mais jeito, que nada mais ia dar certo, aí ele volta na sua vergonha, ele volta na sua escassez, despido na sua vergonha. Aí vem o próprio Deus e veste ele com roupas distintas, com as melhores roupas, algumas versões dizem, com roupas de honra. O próprio Deus pega o pecador e veste o pecador de honra. Mas o pecador arrependido, meus irmãos, só para mim não perder esse ponto, trazei depressa a melhor roupa, veste-o com distinção, porque um filho, ele é vestido com distinção. Um filho honra o pai com as suas vestes. Quais roupas vocês como filhos, nós como filhos temos vestido? Nós temos nos vestido com distinção? Nós temos honrado o Pai com as nossas roupas? E para esse tempo, isso serve tanto para o homem quanto para a mulher. E eu preciso incluir o homem nisso, porque está se acendendo na sua sensualidade. Qual é a sua intenção quando você veste uma determinada roupa? É glorificar o nome de Jesus? Não, eu não tenho intenção nenhuma. Eu estou aqui com esse shortinho pequenininho e com esse topper e estou postando aqui nas redes sociais, mas não tenho nenhuma intenção. Se você não tem nenhuma intenção, você já está agradando a Satanás, porque o muro da falta de intenção é dele. A nossa intenção tem que ser glorificar o nome de Jesus. E a palavra parece ser dura, meus irmãos, mas este é um tempo em que, em especial as moças, mas também os rapazes, mas em especial as moças, que não se guardarem, não vão atrair coisas boas para um casamento.
Eu tenho uma pessoa da minha casa, muito próxima de mim, que tem vivido como uma prostituta. E o sonho dela é se casar como uma princesa. Coloca roupas para atrair os olhos dos homens para os lugares específicos do seu corpo, instigando o desejo dos homens. E eu digo para vocês que se você quer instigar o desejo de um homem sério vai te ignorar. Se uma moça quer um príncipe, ela precisa ser uma princesa. Mas as pessoas têm oferecido pouco e estão esperando muito. Se você quer ter um bom casamento, não corre atrás de um marido. Se guarde. Essa é uma pepita de ouro. Mas é difícil ser recebida. Quanto mais guardadas em Jesus vocês, mulheres, mais guardadas em Jesus vocês estiverem, mais assertivo será o homem de Deus que vai te alcançar. Para formar uma família, para ter filhos, para cumprir o propósito do Senhor. Ai, meu Deus, mas se eu não for atrás, eu não vou ter um relacionamento. Se você for atrás, você não vai ter relacionamento. Não bom, não saudável. Mas se você alcançar no Senhor, e eu posso falar isso com propriedade, porque tanto a Carla como eu, nós fizemos uma oração: Pai, eu não sei escolher. E eu estou te entregando essa área. É sua, Pai, o Senhor escolhe. Não vai ser do meu jeito, vai ser do seu jeito. Vai ser com quem o Senhor quiser. E quando a gente começou o nosso relacionamento, nem eu nem a Carla, a gente gostava muito um do outro. Na verdade, a gente tinha até uma certa dificuldade um com o outro. Que ela disse: não estou nem aí se é você ou não, eu só quero fazer a vontade de Deus. E eu também não estou nem aí se é você ou não, só quero fazer a vontade de Deus. E assim a gente começou o nosso relacionamento. Para não falar as outras partes mais complexas, né? Mas não é sobre isso, meus irmãos, vamos seguir. Ponde-lhe o anel de autoridade, porque, meus irmãos, estar na aliança com o Senhor te confere a autoridade. Mas longe de Jesus você perde a autoridade, você perde o propósito, você perde a honra. E as sandálias de filho. Pai, faz de mim um servo, faz de mim um escravo. Pega as sandálias de filho para ele. Em Jesus nós temos um lugar. Na casa do Pai, na mesa do Pai, nós temos um lugar. E nem foi combinado o louvor aqui cantando. Eu nem sei cantar música, eu só sei que foi exatamente isso aqui, né? Me coloca na mesa, lavou minhas feridas e, enfim, é isso que Jesus faz. E eu falei para minha esposa, eu falei assim: eles estão cantando a pregação, glória a Deus. Jesus é muito bom. Porque Jesus, ele te veste de honra, ele te dá autoridade e ele te confere identidade nele. Glória a Deus, aleluia.
Também trazei o novilho gordo e preparai, comamos e façamos uma grande festa e regozijemo-nos. Meus irmãos, novilho gordo era preparado para um momento especial. E esse filho arrependido chega e para o pai é um momento muito especial. Aleluia. A volta de um pecador arrependido para o Senhor é um momento muito especial. Comamos e façamos uma grande festa. A Bíblia ela diz aqui, meus irmãos, que a festa ela estava tão intensa, o volume do som estava tão alto, tanto eles estavam se alegrando, que quando o filho mais velho chegou, ele ouviu de longe o som. E o que me chama a atenção aqui é que o pai, quando recebe uma pessoa arrependida, um filho arrependido, ele se alegra de forma pública, ele declara de forma pública, ele não se envergonha do filho. Meu filho voltou. Mas aquele ali te falou que você estava morto, aquele ali viveu de forma dissoluta, aquele ali é um prostituto, o meu filho voltou. O Senhor, Ele não se envergonha de mim, de você. Mas aquele que se envergonhar do Pai, o Pai se envergonhará dele no último dia, diz o Senhor. E o Senhor tinha muito para se envergonhar de nós, mas Ele não se envergonha. E quantas vezes nós temos vergonha de nos apresentar diante da população, no coletivo, em público, e dizer: o Senhor é o meu Deus. Eu não vou levar a Bíblia para a igreja porque vão falar que eu sou crente no caminho. Para a escola, de jeito nenhum. Eu preciso curtir com os meus amigos. E sem perceber, o seu coração vai se enchendo de perdição. Um filho de Deus, ele precisa sempre estar posicionado no Pai, glorificando o Pai em todas as coisas, em todos os lugares, em todos os olhares, em todas as músicas, em todos os pensamentos. Ah, mas eu não controlo os meus pensamentos. Vai orar e apresenta eles diante do Senhor. Guarda o teu coração. Entre mentes 25, o filho mais velho estava no campo quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e as danças. Então chamou um dos servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Este informou: teu irmão regressou e teu pai mandou matar o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira, negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém ele replicou: pai, há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido a uma só ordem tua. Há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido a uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito para que pudesse festejar com os meus amigos. No entanto, chegando em casa, esse teu filho que pôs fora os teus bens com prostitutas, tu ordenaste matar o novilho gordo para ele. Então lhe arrazoou o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que possuo é igualmente teu. Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que possuo é igualmente teu. Porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta deste teu irmão e nos alegrarmos, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. Meus irmãos,
Nós temos que nos alegrar com aquelas pessoas que estão voltando, porque essas pessoas estavam isentas da salvação, sem esperança, e foram alcançadas por salvação. Mas aqui a gente tem um filho em casa, que se posicionava como escravo, não como filho. Ele se via como escravo, e a Bíblia diz: assim como você se vê, você. Quantas pessoas estão dentro da casa, mas não desfrutam, porque se veem como escravo. E o escravo não tem direito a nada, o escravo é escasso, o escravo só obedece. E o nosso Deus, que é dono do ouro e da prata, tudo é dele. E quantos de nós vivendo escassez, porque nós nos vemos como escravos? E se eu me vejo como escravo, em qualquer que seja a área, eu serei um escravo. Eu não serei liberto. E se a gente pode falar de finanças de novo, quantos de nós têm a liberdade de parar de trabalhar hoje? Vou ficar 1 ano sem trabalhar e a minha vida vai continuar normalmente. Se você não pode, infelizmente, você ainda é um escravo do trabalho. Mas o seu Deus, o seu Pai, é o dono do ouro e da prata. Aleluia, obrigado. Glória a Deus. Se posiciona como filho. Amém. Esse filho, meus irmãos, é como a dracma da mulher, Obrigada. perdido dentro de casa. Obrigada. Perdido dentro de casa. Está acabando. Já acabou o capítulo. Perdido dentro de casa. Só que a Bíblia diz que aquela mulher, quando ela perdeu a sua moeda dentro de casa, ela trouxe luz para casa. E às vezes a gente está dentro de casa, às vezes as pessoas estão dentro de casa e vão se perdendo de Jesus, e a escuridão vai tomando conta dela. E é responsabilidade dos líderes da casa trazerem luz, observarem quem está se perdendo dentro de casa. Esse filho, ele não tinha identidade de filho. E me chamou a atenção também que quando o pai dividiu a herança, ele não entregou só para o filho mais novo, o filho mais velho também recebeu. O filho mais velho estava perdido dentro de casa, o filho mais velho também recebeu herança, o filho mais velho também viu o pai como morto. E foi vivendo a sua religiosidade, como aquele jovem rico. Todos os mandamentos eu tenho cumprido, tudo o que o Senhor manda eu tenho cumprido. Esse só não se via como filho. E aquele jovem rico também estava escravizado pelas finanças, pelas suas muitas posses. Meus irmãos, que a misericórdia encha os nossos corações pelos perdidos. Se eu fiz alguém se perder, se eu tenho responsabilidade como a ovelha e a dracma, que eu me posicione e vá buscar. Se eu plantei a semente, se eu cumpri o propósito e a pessoa resolveu sair, que eu possa apresentá-la diante do Senhor. Porque é o próprio Deus quem vai cumprir o propósito. Porque o propósito é dele, não é meu, não é seu. Em Isaías 61:10,
A Bíblia diz: me cobriu com vestes de salvação e me envolveu com manto de justiça. É isso que o Senhor tem para mim, para você e para cada um dos seus escolhidos. Salvação, justiça. Deixa o Senhor te usar para transformar esse mundo, cumprir o propósito dele, e que a glória de Deus se manifeste através de nós. Amém? Glória a Deus. Vocês podem se colocar de pé. Vou entregar aí o bastão para o Ministério de Louvor. Se vocês quiserem, eu posso cantar. Glória a Deus.